Bom, nós já vimos a parte 1, agora vamos ver a parte 2 do vídeo, tá? Sobre a história do design inteligente. Ou seja, a função desse Discovery Institute, que a gente viu que foi formado ali para defender o design inteligente, é trazer Deus para explicar cada uma das dificuldades que surgem no caminho da biologia ou da física. Ou seja, aquilo que a ciência ainda não consegue explicar, eles atribuem a Deus e pronto. Criando toda uma argumentação pró-Deus das lacunas. Desde 95, Arizona, Alabama, Illinois, Novo México, Texas e Nebraska tentaram excluir a evolução dos currículos, ou seja, esses estados americanos não queriam que se ensinasse evolução. Em 96, os criacionistas do Alabama conseguiram incluir nos livros escolares de ciência uma advertência, chamando a teoria da evolução de controversa, alegando que ninguém estava presente quando a vida surgiu na Terra. Como se alguém tivesse quando Deus fez o homem de barro, né, pessoal? Com o crescimento do design inteligente, em agosto de 99, o Ministério da Educação do Kansas votou pela eliminação da evolução do currículo escolar de ciências. Olha que absurdo. Aí em 2001, pressionado pela opinião pública, o estado do Arkansas voltou atrás. Essa infame decisão da Junta de Educação de eliminar as referências à evolução do currículo de ciência foi fortemente influenciada por proponente da teoria do design inteligente. William Dembski, uma das figuras mais proeminentes do movimento, afirma que a detectabilidade empírica das causas inteligentes provê ao design inteligente o posto de teoria científica complexa. Isso é falso, conforme veremos adiante. Os proponentes do design inteligente inventam a maior parte de seus esforços em convencer os políticos e o público, mas não a comunidade científica. É curioso isso, né? Eles não têm dados científicos. Eles tentam convencer o público, porque eles sabem que os cientistas não vão acreditar nisso. Em 2002, o Conselho de Educação do Condado de Cobb, na Geórgia, cedeu às demandas criacionistas e afixou em livros de biologia etiquetas que descreve a teoria da evolução como uma teoria e não como um fato, aquele velho argumento, mantendo-se silente em relação ao criacionismo. Aí 5 pais do condado propuseram demanda na corte distrital. É o caso Selma versus a jurisdição escolar do condado de Cobb, alegando inconstitucionalidade da política que exigia a fixação dessa etiqueta. O pedido foi acatado pelo juiz deferido a favor dos pais. Em 2004, o Conselho de Alunos da área de Dover decidiu que todas as escolas públicas no distrito ensinassem design inteligente em conjunto com a teoria da evolução nas aulas de ciência. Aí, em 2005, essa questão culminou no julgamento de Dover, é o caso Kitzmiller versus Dover Area School District. Aí o juiz distrital John W. Jones III proferiu sentença cujo mérito afirmava: o design é a inteligência não ser ciência e não estar livre dos seus antecedentes criacionistas religiosos, além de violar a cláusula de estabelecimento da primeira emenda da Constituição dos Estados Unidos. Ainda bem que os juízes pelo menos são coerentes, né, pessoal? Na Europa, o movimento design inteligente não tem sido bem recepcionado. Em junho de 2007, o Comitê sobre Cultura, Ciência e Educação do Conselho da Europa emitiu um relatório, The Dangers of Creationism in Education, ou seja, os perigos do criacionismo na educação, que atesta serem as formas de criacionismo, inclusive o design inteligente, inadequadas ao ensino de aulas de ciências. O design inteligente foi classificado como ostensiva fraude científica e dissimulação intelectual, que macula a natureza, objetividade e limites da ciência. Ainda em 2007, a Assembleia Parlamentar do Conselho da Europa aprovou uma resolução que escolas deveriam resistir a apresentações de ideias criacionistas, incluindo o design inteligente, em qualquer disciplina que não seja religião. Sendo o design inteligente a última e mais refinada versão do criacionismo, apresentada de uma forma mais sutil, o objetivo do relatório é alertar contra certas tendências e passar uma crença como se ela fosse ciências, e não é ciência. Aí, em junho de 2008, o governador Bob Jindal transforma o projeto de educação científica da Louisiana em lei, a qual é propagandeada como apoio ao pensamento crítico em salas de aula. Tal lei ameaça abrir-se ao criacionismo e à crítica sem fundamento científico, como a teoria da evolução, nas aulas de ciência do ensino público. No Brasil, segundo o professor de Sociologia da USP, Antônio Flávio Pierucci, os criacionistas têm pouca força por aqui, e há uma tendência de simpatia pela teoria da evolução, mas nada pode atestar em definitivo, pois até então não foram feitas pesquisas acerca do assunto.
Todavia, escolas confessionais como Mackenzie, Apoel e Domus têm ministrado nas aulas de ciência o criacionismo. Aí é complicado. O Mackenzie ministra para crianças de 6 a 9 anos de idade, por meio do material Crescer em Sabedoria, em cuja capa do volume do terceiro ano estava estampado Ciências, Projeto Inteligente, uma alusão ao design inteligente, material este oriundo da Associação Internacional de Escolas Cristãs, com sede no Colorado, nos Estados Unidos. A posição do Ministério da Educação é a de que o criacionismo deve ser ministrado em aulas de religião e não ciência. Todavia, o Ministério não pode intervir na autonomia de programação de escolas. Ambas as escolas argumentam que tal prática permite aos alunos um pretenso posicionamento. Porém, foi em 2004 que o criacionismo teve impulso no Rio de Janeiro, no governo da Rosinha Mateus, que era evangélica, né, a mulher do Garotinho, ao tentar implantar o criacionismo no ensino público aqui do Brasil. A Secretaria de Educação do Rio de Janeiro definiu em 2004 que o tema anual para as aulas de religião na rede pública será a criação, e que o criacionismo será discutido de forma superficial, o que não esconde a tendência iminente a negligenciar a explicação cientificamente embasada oferecida pela teoria evolucionista. A posição da Rosinha Mateus incomodou a comunidade científica brasileira, de onde partiram críticas de cientistas de renome, como Enio Candotti, físico e presidente da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, que afirma: a teoria criacionista em contraponto ao evolucionismo não se sustenta. Pode até gerar confusão na cabeça do aluno. É uma propaganda enganosa, é uma instrumentalização um pouco ética de usar o poder político para impor tendências, induzir a propagação de crenças ou leituras particulares de textos tradicionalmente sagrados. O projeto causou polêmica, principalmente entre a comunidade científica, e foi oficialmente implantado, mas não vingou. No Brasil há poucas estatísticas sobre o assunto, mas pode-se notar um grande avanço criacionista nas aulas de ciência de escolas evangélicas, ou seja, são escolas confessionais que ficam ensinando o criacionismo. Dessa forma, os dogmas da Bíblia estão em alta no meio educacional, principalmente escolas evangélicas, como por exemplo o Colégio Adventista, que é confessional, então eles defendem e ensinam o criacionismo. Uma pesquisa realizada pelo Ibope Bus, em dezembro de 2004, com pessoas com idade acima de 15 anos, a pedido da revista Época, revelou o quanto o pensamento da população brasileira se encontra atrelado a pressupostos dogmáticos e mitológicos. Questionadas quanto à criação e o desenvolvimento do homem, 31 das pessoas disseram acreditar que Deus criou o ser humano, já na forma que ele tem hoje, dando-se isso cerca de 10 mil anos, enquanto que 54% creem que o homem vem se desenvolvendo ao longo de milhões de anos. Porém, existe um planejamento divino por trás desta trajetória, e apenas 9% das pessoas ouvidas não acredita que há um Deus envolvido na criação e desenvolvimento do homem. Então tá aí, pessoal. Essa aqui é a origem do design inteligente. Gerou várias batalhas judiciais. Não é ciência, ou seja, é criacionismo disfarçado de ciência, e chegou até aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, no governo da Garotinho. Do Garotinho não, da esposa do Garotinho, tá? Da Rosinha, tá bom? Espero que tenham gostado, tá? Espero que tenha sido útil essas informações para vocês. Quem quiser pode pesquisar mais aí na internet, que vocês vão achar até mais informações do que esses simples 2 vídeos aqui, tá bom? Obrigado por terem assistido. Paz a todos.